Tereza, nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Em Mileto, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo, ele ficou 3 anos em Éfeso, e essa igreja se tornou uma igreja muito importante no ministério de Paulo. E ele então estava de partida, ele ia voltar para Jerusalém. Então ele manda chamar os presbíteros, que eram os líderes, e ele fala algumas coisas para esses líderes. E hoje nós vamos falar então sobre liderança, sobre essa crise de liderança que existe, podemos dizer, no mundo. Por exemplo, no Brasil, por que as igrejas evangélicas, na sua maioria, elas estão do jeito que elas estão? Justamente por causa dos líderes religiosos. Porque as igrejas, quando eu digo igrejas, as denominações, elas são apenas o reflexo da liderança. Se a liderança é uma liderança vaidosa, então o povo também será vaidoso. Se a liderança é corrupta, o povo também vai se corromper. Porque a liderança, ela influencia. Ela influencia tanto para o bem, como também influencia para o mal. Veja a questão social que existe no Brasil. Por quê? Porque não há liderança política no Brasil. Você não tem nenhuma perspectiva política no Brasil, por exemplo. Quem você vai votar? Por mais que a pessoa diga assim, eu vou votar no fulano, no ciclano, mas você sabe que são pessoas que já estiveram envolvidas em corrupção. A mesma coisa acontece com as famílias. Porque às vezes os filhos estão do jeito que eles estão, porque os pais, eles são uma liderança. Eles são líderes. Então a liderança influencia. E nós temos visto uma crise de liderança no mundo. No mundo. E por isso a situação ela está do jeito que está. Então o apóstolo Paulo, ele chama os presbíteros da igreja e ele vai dar alguns conselhos para esses presbíteros para que eles tenham como liderar e como que deve ser a conduta de um líder, ou não deve ser a conduta de um líder. Então nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17, que diz: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia.
Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo fala para esses líderes é o seguinte: olha, vocês sabem como me conduzi, como eu me comportei durante todo o tempo que eu estive com vocês, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Quer dizer, Paulo está dizendo o seguinte: eu sempre fui o mesmo. O mesmo que vocês viam pregando e ensinando, era o mesmo que vocês viam em casa. Falando aqui da transparência que o líder ele deve ter. E o que se vê hoje? O que se vê hoje são líderes falando uma coisa e vivendo uma outra coisa. No púlpito, eles são uma coisa. Mas quando eles saem do púlpito, eles são outra. São totalmente diferentes daquilo que eles são para o povo. Ou seja, parece que quando eles vão para o púlpito, eles vão para uma peça de teatro, apenas para representar um homem de Deus. E nos bastidores são totalmente diferentes. O linguajar é outro, a conduta é outra, a postura é outra, os interesses são outros. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, dessa transparência, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Então, o líder, ele serve ao Senhor com humildade. E é isso que se vê hoje na liderança. Não estou generalizando, mas principalmente nessas igrejas chamadas as igrejas neopentecostais. Os líderes, eles servem com humildade. O que a gente vê não é uma humildade, né? Muitas das vezes a gente vê uma arrogância. Arrogância, grosseria, estupidez. Dominam como se fossem senhores, carrascos. Então Paulo fala: servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Quer dizer, e ele aqui não tem vergonha de dizer com lágrimas que chora. Ele chorava. Sim. Né? Ele não mostrava um super-homem, né? Como muitos líderes evangélicos, muitos líderes aí demonstram ser um super-homem. Então não pode expor as emoções. E diz aqui, servindo ao Senhor com toda a humildade, quer dizer, com lágrimas, provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Quer dizer, o fato de servir a Deus não livra as pessoas das lágrimas, das provações, das ciladas que os judeus, porque Paulo, ele era quem? Ele era um judeu. Então ele saiu desse sistema religioso, ele sai do judaísmo e ele começa a anunciar a Cristo, o Evangelho de Cristo. Ele começa a anunciar a graça salvadora. Ele começa a anunciar o arrependimento. E falando para as pessoas deixarem essas obras mortas. Então, os líderes religiosos daquela época, os judeus, o perseguiam. O perseguiam. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Veja só, o líder. Paulo, ele anunciava,
ele anunciava coisas proveitosas, ele ensinava publicamente, quer dizer, para muitas pessoas, em praças, praias, mas ele também ensinava de casa em casa. Pergunte para essa pessoa que de repente frequenta um desses templos luxuosos, quando foi a vez, ou quando aconteceu, do líder religioso dela ir na casa dela. Ou na casa de uma pessoa humilde, de uma pessoa simples, porque de repente na casa de um rico, no funeral de um filho de um político conceituado, famoso, que está no poder, o líder vai. No casamento do artista, né? Porque tem líderes que são assim. Eles não servem todo o rebanho. Eles servem algumas pessoas, algumas ovelhas de acordo com seus interesses. Isso mostra também aqui que Paulo, ele não sabia só pregar para a multidão, mas ele também pregava para uma pessoa, como o Senhor Jesus fazia, né? Sim. Então não é só pregar para muitos, mas também pregar para uma pessoa, quando ele ia às vezes nas casas das pessoas. E o que ele levava para essas pessoas? Testificando, versículo 21. Tanto a judeu como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual era a mensagem dele? Era crer em Jesus. Qual era a mensagem de Paulo? O arrependimento. Para as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Porque esse é o evangelho. Levar as pessoas a se arrependerem dos seus erros, dos seus pecados. Não é simplesmente levar as pessoas a uma ganância, ou não é levar as pessoas a uma ganância, ter posses, conquistar isso, conquistar aquilo. Você veja que não foi isso que o apóstolo Paulo fez, e tampouco os apóstolos fizeram. Versículo 22, ele diz: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ele não estava esperando ser recebido com aplausos. O Espírito Santo testificava com ele que aonde ele ia, ele iria passar por tribulações, e o que esperava ele eram cadeias e essas tribulações. Totalmente diferente de holofotes. Não eram holofotes que que hoje em dia é o que nós vemos, né, infelizmente. Sim, são o que muitos líderes religiosos buscam. E aí você vai vendo o contraste, meu irmão, minha irmã. Você vai vendo o contraste. E digo para você uma coisa, o apóstolo Paulo, ele ficou ali 3 anos. Mas chegou uma hora que ele saiu, ele teve que sair. Ele anunciou a verdade. Você pensa o quê? Que era fácil para o apóstolo Paulo? E até hoje, para nós que queremos pregar o evangelho puro, verdadeiro, que denunciamos a hipocrisia, a falsidade desses líderes religiosos, desse sistema religioso, você pensa que é fácil? Eles estão sempre armando ciladas, porque eles têm poder, o poder do mundo.
Eles têm o poder econômico. Então eles podem mover advogados. Eles têm poder políticos, então eles podem mover a justiça. Eles têm poder de mídia, então eles podem manipular opiniões de pessoas, a opinião pública. Quantas pessoas, Tereza, já chegaram para mim e você mesmo, dizendo, olha, deixa essas denúncias para lá, porque isso só traz problemas para a gente. Quantas pessoas já falaram isso? Mas uma coisa é quando Deus é que pede para nós fazermos isso. Não foi ninguém que me pediu para fazer, mas sim o próprio Deus. E não vai ser ninguém que vai me pedir para parar. Quando acontecer, e se acontecer, vai ser o próprio Deus. Porque existe um compromisso com Deus. Quando nós somos chamados por Deus, nós não podemos ir contra aquilo que Deus está pedindo para nós fazermos. Ainda que coloquemos a nossa vida em risco, ainda que muitas vezes sacrifiquemos até mesmo a nossa família, mas é a vontade de Deus. Mas o apóstolo Paulo disse, estou constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Aí ele diz, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então ele mostra que por que ele não vai parar. Ele não vai parar, mesmo que a vida dele corra risco, porque ele está cumprindo uma carreira, uma missão que foi o próprio Deus que lhe deu. Não sei se você quer falar alguma coisa em relação a isso. O mandato, ele está cumprindo o mandato. Ele tinha consciência de que aquilo que ele fazia era mandato de Deus. Né? Uhum. Então, mesmo ele sabendo o que ele poderia encontrar, né? Como ele mesmo fala aqui, né? Cadeias, tribulações, ele diz, não considero preciosa para mim mesmo a minha vida, porque ele corria risco de vida. Mesmo que colocasse a vida dele em risco, em perigo. E estava sempre correndo perigo, estava sempre correndo risco, né? Aí ele diz, agora, versículo 25, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Então ele sabia que o fim estava próximo, ele sabia que as pessoas... Era uma despedida que ele estava fazendo, né? Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Então ele diz, ó, eu fiz a minha parte, como nós temos feito a nossa parte. Por exemplo, nós temos falado desses cães gulosos, do interesse econômico desses líderes religiosos, principalmente daqueles que nós vivemos lá dentro, que conhecemos, que ouvíamos as conversas. A pessoa depois não vai poder falar, mas eles estiveram lá dentro e não falaram nada. Exatamente. Estamos aqui, eles deixaram com que as pessoas continuassem sendo enganadas. Não. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, se a pessoa quer continuar lá, a gente não pode fazer. Se ela quer continuar,
né? Abrindo mão, por exemplo, da casa dela, da família dela, do carro dela, do salário dela. Os jovens, por exemplo, abrindo mão do futuro deles, apenas para enriquecer esses líderes religiosos e fazerem eles cada vez mais ricos e mais poderosos. Nós estamos limpos do sangue dessas pessoas. Estamos limpos. O próprio Senhor Jesus, quando ele entrou em Jerusalém, ele chorou olhando para Jerusalém e ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te acolher debaixo das minhas asas como uma galinha que acolhe os seus pintinhos, mas vós não quiseste. Não aproveitaram a oportunidade da visitação. Então dias virão, Jesus profetiza sobre Jerusalém. Porque ali naquela situação, Jesus não podia fazer nada diante da escolha daquela multidão que depois escolheu Barrabás em vez de escolher Jesus. Então as pessoas estão vendo denúncias, às vezes vêm vídeos deles mesmos falando, ouvem áudios deles mesmos falando. Parece que as pessoas nunca aprendem, né? Não. Elas estão sempre caindo no mesmo erro, sempre escolhendo o que é errado. Se torna uma coisa realmente diabólica. É a mesma coisa ver um político recebendo dinheiro de corrupção. E mesmo assim, continuam apoiando aquele político. Quer dizer, ouvem claramente o líder nos bastidores falando coisas absurdas, mas mesmo assim elas continuam. Então o apóstolo Paulo, ele diz: agora, portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Quer dizer, ele anunciou a vontade de Deus. A vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, não é que você seja escravo do homem. A vontade de Deus não é que você viva fazendo sacrifícios para receber isso, para receber aquilo, não. A vontade de Deus é que você o busque sem interesses. Que você cuide da sua salvação. Essa é a vontade de Deus. Aí ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Então a igreja é de Deus. E o líder, ele pastoreia. Ele não se aproveita. Quem comprou ela foi Jesus, né? E comprou com sangue. E quantos líderes, né? A minha igreja. Eu não fundei uma igreja. Fundei uma escola da fé. Né? Se intitulam donos da igreja. E pastoreiam, Tereza, não toda a igreja. Porque aqui ele diz, né, para pastorear a igreja de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho. Não é para fazer acepção. Por exemplo, tem pastores, líderes religiosos que ele não atende a todo o rebanho. Ele atende a algumas pessoas. Dependendo da pessoa. Se a pessoa é rica, ele atende. Se a pessoa é famosa, ele atende. Mas se é simples, se é humilde, não, ele não atende. Vai lá o auxiliar, vai lá o obreiro. Porque ele não atende a todos. Ele não é aquele que está ali para pastorear a todos.
Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que não vão poupar. Meu irmão, minha irmã, eu vou dizer para você uma coisa. Eles não vão poupar o rebanho. Quem ficar dentro dessas instituições lideradas por homens gananciosos, lobos vorazes, não serão poupados. Eles vão arrancar tudo mesmo. Eles vão sugar tudo, toda a sua juventude, você que é jovem. Eles vão arrancar tudo da senhora. Não importa se é viúva, não importa se é dona de casa, se trabalhou o mês inteiro para ganhar 800 euros, eles vão pegar esses 800 euros, sem dó nenhuma da pessoa não ter depois o que pagar, se vai pagar o aluguel, se não vai pagar, eles não estão nem aí. Eles não têm dó. Eles não poupam, eles não vão poupar o rebanho, Tereza. E o bom pastor, ele cuida das ovelhas, mas o lobo, ele devora. Sim, e ele diz aqui, versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, durante 3 anos ele ficou ali. Parece pouco tempo no dia de hoje. Sim. Mas foram 3 anos, dia e noite. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Aí ele diz aqui, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ou seja, Tereza, ele não pregava o evangelho olhando para a prata, para o ouro, para as vestes. Não havia cobiça no coração dele. Não havia cobiça. Porque aí está o problema. O problema não está em a pessoa ajudar uma instituição. O problema não está em ela ajudar um pastor. Mas ela tem que saber identificar quando o pastor é cobiçoso. Ele é ganancioso. Ele cobiça. Toda pregação, tudo envolve dinheiro. Não existe nada que não envolva dinheiro dentro daquela instituição. Todas as pregações, elas rodam e terminam no quê? Você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, você tem que manifestar a sua fé, você tem que tirar o seu chão dos pés, você tem que ficar na dependência de Deus, você tem que materializar a sua fé, você tem que sacrificar. Tudo em torno do dinheiro, para arrancar o que a pessoa tem. E Paulo ficou 3 anos lá com eles. E nesses 3 anos ele disse, eu não cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo aqui não está dizendo, embora Paulo trabalhasse, mas ele tinha também pessoas que os ajudavam. E Paulo não é contra a pessoa ajudar a um pastor. Paulo não é contra a pessoa ela ajudar um ministério. O que Paulo está falando aqui é que ele é contra aquele que trabalha ou que exerce um cargo eclesiástico, bispo, pastor, evangelista, seja lá o que for, cobiçando ouro,
cobiçando prata, cobiçando veste. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Ele está falando aqui sobre isso. Porque ele sabia que quando ele partisse, iriam entrar pessoas que iriam devorar aquele rebanho. E sabe, Teresa, existem pessoas tão boas de coração que quando ela se converte a Jesus, a Cristo, o que acontece? Ela é tão generosa que muitos líderes religiosos se aproveitam dessa generosidade, se aproveitam dessa inocência, da humildade, pessoa, né? do interesse que a pessoa tem em agradar a Deus. Então, eles sugam tudo da pessoa, até os ossos. E até atribui isso, não, você fazendo isso, você tá servindo a Deus. Mas, na verdade, não está levando a pessoa a servir a Deus, mas a servir ao homem. Né? E para terminar, ele diz, versículo 34, vamos completar aqui até o 38. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem veste. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados. Então ele está falando de recorrer aos necessitados. Se a pessoa vê que realmente o pastor daquela instituição está precisando, ela ajuda. Uhum. Mas a pessoa tem que, sabe, Teresa, ela tem que entender, ela tem que pedir a Deus, ó Deus, me dá sabedoria, para me não ajudar a cães gulosos a continuarem fazendo o que eles fazem. Não alimentar aquela cobiça. Eu quero ajudar, mas eu vou ajudar realmente quem precisa. Eu vou socorrer necessitados. Uhum. E não vou ficar enriquecendo líderes religiosos. Não vou ficar alimentando o luxo deles. Por que a pessoa vai dar o que ela tem, por exemplo, se alguém diz assim, olha, você vai dar para ajudar a obra de Deus. Aí a pessoa olha para o relógio do pastor, é um Rolex de 40, 50 mil reais. Aquela instituição tem avião, aquela instituição tem helicóptero, tem emissora de televisão. Peraí, que ajuda esse pessoal está precisando? Se tivesse realmente necessitados de ajuda, vende o que tem. Uhum. E coloca na obra. Porque, peraí, que necessidade tem uma pessoa de ajuda que compra um apartamento de 30 milhões de reais? Peraí, tem alguma coisa errada. Agora, o pastor lá que está precisando realmente, na denominação dele, puxa vida, o meu aluguel aqui tá difícil esse mês. E às vezes, tadinho, ele está fazendo isso para poder pagar o aluguel. E a pessoa, em vez de socorrer os necessitados, que pode ser um pastor e pode ser também uma outra pessoa, sim, que ela vai socorrer, um irmão, uma irmã, não, ela continua alimentando esses cães gulosos. Uhum. A eles investirem mais ainda neles mesmos, nas suas riquezas. Então, o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção para isso. E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então ele fala que é bom dar. Uhum. Quem dá é abençoado. Claro. Realmente. Quem dá, recebe. Mas que dá para ajudar aos necessitados. Por isso, meu irmão, minha irmã, que você dá e não recebe nada, porque você não está dando para ajudar necessitado, você está dando para enriquecer líderes religiosos, para eles esbanjarem cada vez mais. Sim.
né? 36, 37, 38 para terminar. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e o acompanharam até o navio. Então, Teresa, havia entre eles o quê? Sentimento. Havia entre eles esse amor, né? Não era uma coisa fria, como muitos dizem, não pode sentir isso, não pode sentir aquilo. Não, pelo contrário. Eles oravam juntos, choravam juntos, se abraçaram, se beijaram. Quer dizer, havia esse sentimento, esse amor, esse companheirismo, o que falta em muitos lugares, né? Infelizmente. 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 Meu irmão, minha irmã, o que eu quero dizer com isso? Resumindo tudo aqui que foi falado, você pode ler novamente na sua Bíblia. Há uma crise de liderança. E o líder, ele não tem como ficar neutro. O líder não fica em cima do muro. Ele sempre vai influenciar, ou de uma forma positiva, ou de uma forma negativa. Ele sempre vai influenciar. Então, olhe, aquela coisa, aquele ditado que diz assim, você tem que olhar para Jesus, você não pode olhar para o homem. Olha, em relação à salvação, é mesmo, você tem que olhar para Jesus. Mas olha para a liderança que você tem seguido, para ver se realmente aquilo que eles falam condiz com aquilo que eles vivem. Olhe, reflita, porque todos eles podem ser líderes, mas a igreja é de Deus. E ele a comprou com o sangue. Eles não são donos da igreja de Cristo. Eles podem ser donos das instituições deles, mas não são donos da igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela foi comprada com sangue. Um sangue que foi derramado lá na cruz.